Boa tarde, meus amigos. Mais uma vez aqui, ó, vim dar uma caminhada e aproveitar para refletir um pouco sobre a palavra de Deus. Já faz algum tempo já que eu não gravo vídeo nem pro Facebook, nem pro YouTube. E eu aproveitei essa caminhada hoje aqui para poder estar meditando sobre uma passagem bíblica interessante sobre Daniel, capítulo 1, versículo 8, que eu costumo sempre dizer que Daniel foi um homem de sucesso, foi um homem abençoado por Deus, teve muitas revelações, mas eu creio que o principal, o que fez Daniel se tornar o homem que ele se tornou, foi exatamente as decisões que ele tomou aqui no capítulo 1, que diz assim no versículo 8, né, que vai aparecer aqui embaixo. E Daniel assentou-se firmemente no seu coração a não se contaminar com a bebida e com a comida do rei da Babilônia. Né? O texto vai estar aparecendo aí, vai estar falando mais corretamente o que diz o versículo. Estou aqui um pouco parafraseando. Veja que interessante que ali, naquela situação, Daniel, ele disse não. E muitas vezes na nossa vida nós temos também que saber dizer não para algumas situações. Eu me lembro quando criança, adolescente, tinha um comercial na TV que dizia assim, ó, diga não às drogas. Se você que é da minha idade vai saber. Que inclusive alguns artistas da época apareciam fazendo assim com a mão. E o slogan do comercial era diga não às drogas, e aparecia uma mão dizendo assim. Eu tenho certeza que naquele tempo, muitas pessoas que eu vendo aquela propaganda, elas disseram não às drogas, né? E com isso, ela evitou que muitas coisas ruins acontecessem na sua vida, porque muitos que disseram sim às drogas, talvez hoje não está entre nós, ou passou por momentos difíceis, se conseguiu recuperar. E veja que interessante que ali Daniel foi levado para a Babilônia. E quando ele chegou ali na Babilônia, o rei Nabucodonosor falou assim, olha, a esses jovens aí você dá da minha comida e da minha bebida. E Daniel, vendo que aquela comida e aquela bebida não condizia com aquilo que ele tinha aprendido em Jerusalém, em Judá, ele olhou para aquela comida e disse, eu não vou comer essa comida e também não vou beber essa bebida, porque toda a comida babilônica, ela era oferecida a ídolos primeiro. E Daniel tinha por costume não comer nenhum tipo de comida que fosse oferecida a ídolo, né? E também por uma questão dietética, porque os judeus, eles tinham uma dieta em relação à comida diferente dos outros povos. Como, por exemplo, o judeu não comia porco, não comia carne sufocada. E talvez Daniel, vendo que ali nos banquetes, nos manjares da Babilônia tinha esse tipo de comida, ele decidiu e falou, não vou comer essa comida. E ele decidiu firmemente. E a Bíblia diz que quando ele foi falar com o chefe disse assim para ele, olha Daniel, você tem que comer essa comida, porque se o rei ficar sabendo, ou ver que vocês não estão comendo, eu corro risco de vida. A Bíblia então diz que Daniel, ele negociou ali com o eunuco e disse, olha, experimenta durante alguns dias a dar para nós somente legumes e água para beber. E a Bíblia não vai nos mostrar, então, que depois do período, que se não me foge a memória são 10 dias, vai estar aparecendo corretamente aqui quantos dias foram, a história bíblica nos diz que Daniel estava mais gordo, assim, mais corado, com uma fisionomia até mais bonita do que os jovens que comiam a comida que o rei havia dito para eles comer. E veja que interessante que durante 3 anos, que foi o período em que Daniel esteve estudando ali na Babilônia, para depois se apresentar diante do rei, a comida dele foi o quê? Foi legumes e água. E veja que interessante que o fato dele ter tomado essa decisão de não se contaminar com aquilo, porque ele acreditava que se ele comesse daquelas comidas, ele estaria pecando, Deus o abençoou grandemente. Então, às vezes, em situações da nossa vida, é necessário sim dizer não. Precisamos muitas vezes aprender a dizer não. Mas há situações às vezes que a proposta ela parece ser tão boa que fica difícil dizer não. Como Daniel ali, ele viu que aquilo ali ia ser muito bom. Comida do rei, que o rei comia. Mas ele achou melhor dizer não. Então o que eu quero que você aprenda nesta palavra, nesta meditação, aprenda a dizer não. Daniel disse não porque ele aprendeu que ele não deveria comer aquilo.
Então, se você também está diante de uma situação que você sabe que é pecado, que é errado, que vai prejudicar alguém e que não é boa aos olhos de Deus, aprenda também a dizer não. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale mais ao teu coração. Fique com Deus.